Boa noite, povo de Deus. Vamos lá, né? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça de fazermos esse curso, o Senhor tem nos dado a graça, Pai, de estudarmos, de compreender mais o Senhor. Agradecemos, Pai, por cada luta e por cada vitória que o Senhor tem nos dado. E pedimos, Pai, abre, Senhor, a nossa mente e cai por terra todo mundanismo, tudo que não vem do Senhor, tudo que não é teu, em nome de Jesus. E que possamos ter uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar falando um pouco sobre como ler um texto. Ou como ler a Bíblia, né? Que é o nosso foco. Então, todas as vezes que nós lermos um texto, nós precisamos buscar preencher todos os termos, todos os sentidos, todas as coisas que tem no texto. 99% dos nossos problemas ao ler a Bíblia, ao ler algum livro, alguma coisa, vem dessa nossa deficiência ou preguiça ou qualquer coisa assim. Vamos lá. Primeiramente, nos textos que nós formos ler, nós precisamos fazer uma análise e conseguirmos entender a pontuação daquele texto. Pontuação. Se não entendermos a pontuação do texto, vai bagunçar a nossa compreensão. Em segundo lugar, nós precisamos entender e preencher de significado cada parte, cada termo do texto, para que possamos entender do que a pessoa está falando. Esse é o trabalho que nós temos feito nas epístolas de Paulo. Nós temos tentado dar sentido e preencher de significado os pontos que geralmente são um pouco mais complicados no estudo das epístolas. Vamos a um exemplo agora. Abra em Efésios, por favor. Olha só, se nós tropeçarmos na linguagem, a nossa compreensão do texto ela já foi, nós não conseguiremos entender. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter clareza para ler é a linguagem. E não só para ler, como nós já falamos, para ouvir alguma coisa, para entender algum discurso que está sendo dito, nós precisamos preencher de realidade aquele discurso, de forma que nós consigamos entender cada termo do que está sendo colocado. Então vamos lá. Efésios capítulo 1. Verso 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Até aí, gente. Bom, os irmãos já têm uma certa vivência, um certo conhecimento do que nós acabamos de ler. Mas esse certo conhecimento, ele não vai ser o bastante para a gente entender o que está sendo dito aqui. Então, o livro de Efésios é um livro um pouco complicado, porque existe um amontoado de conceitos. E se esses conceitos não se transformarem em realidade, se nós não conseguimos entender esse conceito de forma a passar um certo filminho na nossa mente do que está acontecendo dentro dos conceitos, nós não vamos conseguir entender o que está sendo colocado. E aí nós vamos fazer como nós fazemos muitas vezes, como algumas pessoas fazem, que é assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Gente, aqui está dizendo que Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo e que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Bom, o que eu disse? O que eu expliquei? Nada. Não expliquei nada. Por quê? O conceito, olha, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pronto, bênçãos espirituais é uma coisa. Não é? O que são bênçãos espirituais? Se eu sei, eu consigo te dizer. Então eu preciso de todo um estudo para saber o que são bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais. Pronto, onde que é esse lugar celestial? Em Cristo. Como que esse negócio em Cristo? Nós vimos algumas coisas, não foi? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, né? Outro conceito, fácil ou difícil? Complicado, se você não... E aí, quando a gente lê, a gente, não, mas eu sei ler. Eu sei ler, lógico que eu entendo isso. Eu leio, eu entendo. Não entende. Entende? Não entende de jeito nenhum. Porque falta um respaldo de conhecimento. Falta a gente conseguir ver os conceitos e traduzir cada um deles. Se eu não consigo traduzi-los, eu não consigo entender o que está sendo escrito. Eu consigo ler, mas não compreender. Está claro isso, gente? Mais ou menos claro? Claríssimo? Não. Bom, de novo então. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. A gente usa no canto para o tenor a clave de sol. Vocês entenderam o que eu disse? Não. Ah, mas eu entendi, é claro que eu entendi. Você falou isso. Tá claro. Não, e não entendeu, porque você não sabe o que é clave de sol, não sabe o que é tenor. Entende como é? Então, a gente está acostumado, e isso é um erro nosso, a acreditarmos que determinado conceito, se eu sei falar a palavra e se eu estou entendendo a língua que está sendo dita, eu estou entendendo o que está sendo falado.
E não é verdade isso. Bom, quando eu digo isso, eu tenho que conhecer os sentidos que essa palavra tem, o que de fato ela é. Isso, senão você não vai entender, exatamente. Então, quando a gente fala sobre fé, você pode ouvir várias palavras falando sobre fé. Se você não sabe direitinho ali, ou pelo menos mais ou menos o que é fé, você vai ler, né? A fé, o firme fundamento, né? E você lê e mas não entende. Aí às vezes eu converso com algumas pessoas, sei lá, termos assim que a gente sempre usa, né? Sei lá, ciência, pseudociência. Dá só esse exemplo da pseudociência. Pseudociência, há uns anos atrás, eu sabia que era, porque pseudo é assim, mental, né? Tal, a pessoa acha, né? E ciência é ciência. Então, eu não sabia nem o que era pseudo, nem o que era ciência, eu não sabia nada. Aí, pseudociência. Eu fui ver, eu conheci um cara chamado Mário Bunge. Aí o cara escreveu mais de 30 livros sobre pseudociência. Aí eu falei, uai, velho. Então, pseudociência não é esse conceito pequenininho que eu estou falando. Como que caracteriza uma pseudociência? O que é isso? Então, quando a pessoa fala, se nós não tivermos preenchidos dos significados do que está sendo dito, nós nos perderemos. Não vamos saber o que está sendo dito. E 99% dos cristãos, não dos cristãos, das pessoas do nosso país, não sabem o que estão dizendo. Falam, mas não sabem o que estão dizendo. Ouvem, pegam um conceito aqui, pegam uma palavra ali, um negócio, e ouve, e não sabe mesmo. Mas não precisa não, Acácio. Se a pessoa comunicou, tá bom. Se deu para comunicar, tá bom. Na verdade, não está comunicando, não está funcionando nada. Entende? Vamos pegar o princípio da Bíblia. Mas o fruto do Espírito, bom, o que é fruto do Espírito? Se eu não sei o que é, não basta eu comunicar. Se eu não sei, você não sabe, nós não conseguimos conversar. Entende? Não dá para ser assim. Então, esse é o nosso trabalho com respeito ao livro de as epístolas de Paulo. É isso que nós estamos fazendo. Dá sentido ao que está acontecendo aqui. Quer ver? Vamos ver um outro texto aqui. Volta aí uma página, por favor. Não sei se é uma página. Baguncei aqui meu negócio, mas achei. Então perceberam que aqui, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. O que é ser santo? E irrepreensíveis diante dele em amor. Então, isso aqui tem. Voltamos aí. O meu nem precisa voltar. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Agora aí é tranquilo, né? Existe alguma coisa difícil? E olha, se você pegar alguém pecando, em falha, leve essa pessoa, conduza essa pessoa, encaminhar, coloque ela no caminho de novo em mansidão, né? Tomando cuidado para que você não peque também. Aí não tem dificuldade, não tem conceito em cima de conceito, não tem nada disso. Olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
tranquilo, né? Eu levo sua carga, você leva a minha. Entende? Por quê? Nós não temos aqui nenhuma questão difícil, né? Nenhum conceito que exige uma certa explicação que vá além do que a gente já conhece. Então nós conseguimos entender isso aqui com facilidade. Gente, então vamos lá. As 3 partes. Primeiro, eu leio observando pontuação, observando o que está acontecendo. Depois, eu leio observando, preenchendo de conteúdo todas as palavras que tem ali. Eu preciso preencher esse conteúdo. Se eu não sei, igual, se eu falo assim, Asaf não, deixa eu ver aqui. Sei lá, Asaf escreveu um salmo e prossigo o meu discurso em cima do salmo de Asaf. O que é necessário fazer? Ou eu não entenderei o discurso? Conhecer o salmo de Asaf. Se eu não conheço o salmo de Asaf, todo o discurso se perde, porque não vai dar para eu ter essa clareza. Então, preencher de conteúdo que nós estamos lendo. E, em terceiro lugar, aí você começa a se alimentar daquele texto. Aí você começa a ver, nossa, agora eu estou conseguindo entender, porque eu preenchi de conteúdos, eu estou tendo uma certa clareza. Deixa eu falar uma coisa que adoeceu muitos de nós. Tem um negócio chamado teoria crítica. Dentro de uma leitura ou dentro de um discurso, o que seria a crítica? Vou fazer uma comparação assim bem massa. A crítica, quando você vai analisar aqueles conteúdos, a crítica é, vamos dizer assim, é o suco gástrico. Você come, alimenta, aí encheu. Estou cheio de pizza. Agora eu vou jogar suco gástrico ali em cima. Isso seria a questão da crítica. Aí eu começo o que acontece agora com o suco gástrico? Ele vai desfazer as coisas e tal. E aí ele vai pegar a proteína e põe no lugar, pega carboidrato e põe em outro lugar. E de repente sobra uma massa enorme. O que faz com essa massa? Joga fora. Nós fomos ensinados a criticar nos primeiros 3 minutos de fala da pessoa que está falando. Nós somos acostumados a criticar no primeiro... Sim, na primeira página, nós já começamos a jogar suco gástrico em cima do trem, que a gente não comeu. Então, o que a gente está falando? Olha o nível olha o tamanho do problema. Nós precisamos trabalhar a pontuação, entender com clareza o que está acontecendo, depois preencher de conteúdo experiencial que você sabe que está acontecendo, que você conhece os termos, aí você se alimenta daqueles termos, depois daquilo. Depois, aí você joga um suco gástrico e aí você vê o que sobra. Se você não fizer isso, se você tem dificuldade em pontuação e conseguiu entender o primeiro versículo sem nem o preenchimento do tal aqui, você já começa a jogar suco gástrico em cima, você vai ter uma úlcera brava. Vai fritar o seu cérebro, vai acabar com a sua vida de entender as coisas e tal. Então, em nome de Jesus, alimentem-se, coloquem isso aqui, estude os textos dessa forma. Teve dúvida, está lendo a Bíblia, pergunta. Olha, eu cheguei aqui no negócio e nos predestinou. Predestinação é aquele negócio que a gente já nasce com um fim para nós, e a gente já nasce predestinado para uma coisa. É isso? Porque parece que predestinação tem esse sentido. Né? Pergunta a alguém, mas não, sabe?
preenche de sentido, de significado, o que ele está dizendo com respeito a essa palavra, predestinação. Vamos concluir o que nós estávamos fazendo na nossa outra aula, que foi a questão de Jesus ser o último Adão. Não era isso? O segundo Adão, né? E nós caminhamos e chegamos até o ponto do velho homem e novo homem. O que nós vamos fazer agora, gente? Acaso, o que é esse negócio de velho homem, novo homem? Se eu ler esse negócio sem entender o que é velho homem e o que é novo homem, eu vou entender? Não, não vai. Se você não sabe o que é velho novo e o que é novo homem, velho novo. E, ó, tá vendo o que está acontecendo? Novo homem, velho homem, eu não vou ter clareza do que está acontecendo. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Vou pegar minha água aqui, gente. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Bom, olha só. Essa colocação aí, que o Espírito Santo nos dá, está no passado, presente ou futuro? Pode responder. Nosso velho homem foi com ele crucificado. Passado. Lembra que nós falamos que... Lembra lá do agora, da plenitude dos tempos que nós falamos? Agora, pois, não é? Chegou a plenitude dos tempos. Estamos tratando também daquele ponto ainda, como nós falamos naquela aula. Está tudo ligadinho, fechadinho, para que possamos entender. Senão a gente extrapola e começa a ver coisas que não são. Bom, nós vimos sobre o Jesus ser o último Adão, ou segundo Adão. Nós vimos então lá na nossa outra aula que Jesus, que Adão é um homem universal. E Jesus é o outro homem universal. Em Adão, todos pecaram, não é isso? E a morte entrou e reinou. Até Moisés, até depois, e tudo como nós lemos. Em Cristo, o velho homem foi crucificado e foi desfeito. Isso tem um sentido histórico, redentor, escatológico, como nós estamos falando nas nossas aulas todas. Bom, todos aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, essas pessoas não pertencem mais, não estão na jurisdição de Adão. O pecado não reina sobre eles, a morte não reina sobre eles. Olha, sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja
desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha que fantástico, gente. Aqui, tendo em vista todas as nossas outras aulas, nós podemos perceber um pouco da grandeza disso aqui. Olha, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então nós, irmãos, nós estamos justificados do pecado. Nós não temos a necessidade, nós não precisamos de estar debaixo de julgo do pecado do diabo. Nós não precisamos de estar, nós precisamos de arrepender. E arrepender é diferente de remorso. O que é remorso? O que é morsa? Alguém sabe o que é morsa? Não? Morsa é um negócio que o cara coloca um negócio lá no meio e vai rodando, e aquele negócio vai apertando e mordendo o objeto. Não, nunca viu? Gente do céu, não conhece morsa, gente. Bom, mas morsa é um negócio que vai. Morsa significa morder. Pronto, é isso. E remorsa é o quê? Remorder. Remorso significa remorder. Remorder ajuda na nossa vida, ajuda na nossa salvação? Remoer, vai remorder. Você vai morder de novo, onde já está ferido, você vai bagunçar mais. E arrependimento? O arrependimento agora, como nós vimos, gente, olha que lindo isso. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que bênção. Eu tenho que ficar me remordendo? Não, eu só preciso ter arrependimento. E o arrependimento está dentro da visão de que agora eu pertenço a outra jurisdição. Eu estou em outro lugar. A minha raça adâmica, ela simplesmente foi desfeita. E aqui tem uma coisa séria com respeito ao nosso pecado. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo não peca. Não é isso? Aquele que está em Cristo não peca. O que é isso? Nós pecarmos é uma questão de natureza. A natureza adâmica, ela peca. Ela está encerrada debaixo do pecado e ela peca porque isso é o que ela é próprio. Isso é o que a carne é propriamente. É isso. Por isso a carne peca. Adão, raça adâmica. E por que aqueles que estão em Cristo não pecam? Por quê? Você não está debaixo da lei e a partir desse momento você está livre da lei do pecado. Por isso ela está dizendo isso. Então, o preenchimento de conteúdo desse versículo é este. É este que nós estamos falando agora. Aquele que está em Cristo não peca, quer dizer que ele não erra nadinha, quer dizer que ele é isso que está dizendo lá? Não é. É com base nas outras coisas, no preenchimento do que está sendo dito, que nós vamos conhecer o real significado das palavras que estão sendo colocadas. Quando eu peco, irmãos, eu não tenho nada a ver. O meu problema não é mais com o diabo em si. O meu problema agora é com Deus. A minha questão é com Deus. Eu preciso de me arrepender. Eu me arrependo feliz, tendo a certeza que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e que eu vou continuar e que eu vou seguir o Senhor Jesus, tendo essa alegria no meu coração de que, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Bom, entendi, Acácio.
Então eu posso fazer o que eu quiser e não preciso nem me remorder, não, porque eu sou uma pessoa, né? Eu só me arrependo e tal. Bom, irmãos, lembra do texto da reunião de domingo? O texto fala assim, né? Um dos textos que a gente... Não, nós não lemos essa parte, mas o texto vai dizer assim: por isso há entre vós muitos doentes e outros que dormem. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Há muitos entre vós doentes e outros que dormem. Está falando de quê aquele texto? Irmão, se eu sou cristão, se eu sou sincero do Senhor, se eu luto para fazer o que Deus quer, os erros que eu cometo, eu me arrependo e estou liberado e feliz para progredir, para crescer. Agora, se eu estou morto, observe que lá está escrito, por isso há entre vós. Entre vós era dentro da igreja, não era isso? Que estavam tomando a ceia, não é? E lá estava escrito o quê? Há muitos entre vós que estão doentes. E há muitos entre vós que estão dormindo, né? Que estão mortos. Então, o que nós precisamos? Nós não podemos ser aqueles que estão mortos ou que estão doentes. Mas por que eles estão doentes? Está escrito lá. Porque não discernem, eles não têm entendimento do corpo. Se não tem entendimento do corpo, você será doente. E dependendo do nível de não entendimento do corpo, gente, medita nisso, em nome de Jesus. Dependendo do nível, do seu nível de não entendimento do corpo, você ainda permanece dormindo. Lembra do que nós falamos? Como nós vamos entender os textos? Bom, se eu frequento um lugar, se eu congrego em um lugar onde não é me dito nada, eu não tenho nem noção do que é esse negócio de corpo, esse negócio do que nós estamos falando aqui. E aí, como que vai ser isso? Porque eu não leio os textos, a pessoa que me instrui não me instrui. Gente, só uma intervenção divina poderá fazer essa pessoa não ser um desses adoecidos ou desses que dormem. Por isso nós vamos ver a igreja assim, ó, bagaceira. Sabe o que é bagaceira? É os nossos pastores quase todos serem presos no dia da eleição, comprando voto. É isso que está acontecendo. E aí, você vai falar que é crente, você precisa enfiar a cara não sabe aonde, sabe por quê? Porque o cara vai, você conhece o pastor fulano? Você conhece o pastor ciclano? E nós estamos falando das ovelhinhas do pastor? Não, nós estamos falando dos pastores, sabe? Aí, irmãos, essas denominações, você acha que você vai lá, tem 3 pessoas, a família do pastor. Não, tem 200, 300 pessoas lá. Ah, gente, e aí? Não faz diferença, será? Faz toda. Por isso a igreja está denominada igreja. É importante separar sempre isso, eu acho importante. Estão todos ali, gente, doente e dormindo. Onde se prega a palavra, onde se tenta, onde se luta, onde briga com o capeta, ainda tem gente dormindo e doente. Agora pensa. Sim, é. Gente, caracteriza que essas pessoas que estão doentes, pelo menos já são salvas, mas as pessoas que estão dormindo, Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a acordar, né? E se a pessoa está dormindo, significa que não acordou. Gente, é muito sério, sabe? E a gente está falando de todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus abra os nossos olhos para isso, para poder lutar, para poder buscar as pessoas, para poder levar a verdade. Sabe? Nós não podemos ouvir essas palavras, ter entendimento e ficar caladinho como se nada tivesse acontecendo.
Não, tá tudo bem, deixa lá, deixa rolar, deixa fluir, porque Deus está no controle, uma hora Deus vai fazer. Não é para nós fazermos, é para nós falarmos, é para nós levarmos, mostrarmos a verdade, sabe? Em nome de Jesus. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui? O nosso velho homem foi com ele crucificado. Pronto. Aqui, gente, é nova criatura. Lembra lá de nova criatura? O velho homem, a Deus viola, nova criatura. Isso é novo para viver em novidade de vida. Então, isso, gente, não é simplesmente no aspecto individual. Isso tem valor histórico, escatológico. Lembra lá o que é escatológico? Vai acontecer no fim, né? No fim do homem, né? Redentor escatológico para nós. Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 22. É, 22. 22. 4, 22. 4, 22. Isso. Senhora. Ah, tá. Sim. A Bíblia chama dormidos não acordados, sim. A Bíblia fala que as pessoas que não conhecem Jesus, antes de Jesus vir e morrer e ressuscitar, as pessoas estavam dormindo, né? Estavam apagadas, não tinha condição de acordar para Deus, de ver Deus, de lidar com Deus. As pessoas estavam ali, mas estavam dormindo. Quando Jesus vem, ele dá a condição dessas pessoas acordarem e se tornarem ativas para Deus, se conhecerem a Deus e caminharem com Deus. Então, o sentido de dormir é esse, assim, que a gente... Mas ficou mais claro agora um pouquinho? Ótimo. Então, assim, há muitos que dormem, né? Então, voltando lá um pouquinho, essas pessoas que dormem não viram Jesus de jeito nenhum, sabe? Você dormindo, você não vê nada, sabe? Você está apagado ali. Pode colocar a coisa mais legal do seu lado, a coisa mais linda do seu lado que você não vê. E se você não vê, você não usufrui. No meu caso, por exemplo, se eu estou dormindo, a senhora pega lá e traz um bolo de chocolate, um quibe daquele, coloca do meu lado. Se eu permanecer dormindo, vai ficar lá, acabou. E eu permaneço dormindo até que tudo se perca. Então esse é o problema, sabe? Que está lá na igreja de Corinto. Tá bom. Vamos lá então. Vamos pegar aqui do 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Olha só, aqui está definindo aquelas pessoas que dormem.
Os gentios que não viram a Deus. Quem não vê a Deus está nessa condição, entenebrecidos de entendimento. O entendimento dele está fechado, ele não consegue ver Deus, não consegue entender o que Deus quer, ele não consegue nada. Olha só. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução com avidez para cometerem toda a impureza. Gente, até aqui. Bom, olha só. Os irmãos sabem por quê as pessoas que estão dormindo nas igrejas ou dormindo no nosso meio não se pulam na impureza? Não porque eles não queiram pular na impureza, porque a natureza é adâmica. Se a pessoa está dormindo, a natureza, ele é naturalmente pecador visceral, ele ama o pecado. Por que ele não peca avidamente? Porque ele tem medo. Só isso. Medo de quê? Principalmente das leis humanas. Por que a pessoa não sai, sei lá, a pessoa está dormindo, ela tem o desejo de ter um carro. Por que ela não rouba o carro ali e não carrega? Por que a pessoa não estupra alguém ali? A pessoa não faz um monte de coisa assim? Por causa do medo que tem da lei humana pegar ele. Porque a lei divina, aqueles que dormem, estão acostumados a jogar para trás, porque a natureza deles é diferente. Eles naturalmente são outra coisa. Bom, você falou de coisa feia, de estuprador, de tal. Por que eu não viro uma pessoa, ou por que essas pessoas que dormem não viram pessoas interesseiras e não atacam o dinheiro alheio e não se tornam arrogantes e soberbas por medo? Sabe por quê? Porque uma pessoa arrogante e soberba, ela perde todas as amizades que ela tem. A pessoa interesseira, ela vai se envolver com o que ela vai padecer, ela vai sofrer por causa daquele interesse. Então, resume o quê? Em amor a si mesmo. Então, se você está aí descansando, dormindo, de boa, e está acreditando que está acordado porque você não ataca as coisas para fazer o que é errado, pense. Ore a Deus e fala, Deus, me revela, eu não faço porque eu tenho medo. A minha natureza, ela assim, está seca para comer lavagem. Usando o exemplo que a Clarissa gosta de dar do Paul Washer, minha natureza está louca para fazer o que é errado. Se está, eu estou dormindo. Não modificou a minha natureza. Bom, lembra do arrependimento que nós falamos? Arrependimento vai dizer de novidade de vida, de uma vida diferente. Quando eu me arrependo, eu abandono aquela prática, eu saio, eu não me envolvo mais, eu tenho vergonha daquilo. Quando eu ainda estou dormindo, existe aquela prática e existe o desejo de fazê-la. Existe o desejo de ter mais daquilo. E em contrapartida de eu ter o desejo de ter mais daquela situação, mais daquela sujeira, eu me remordo. Eu me encho de remorso.
E aí nós vamos nos tornando cristãos amargurados, pessoas que estão ali no meio, só que estão doentes ou dormindo. Então, em nome de Jesus, olhe para você mesmo e fala: Deus, teve um dia que eu fiz um ritual, alguém me chamou, eu levantei a mão, falei: Jesus, eu te aceito, eu gosto do Senhor. Mas parece que esse negócio não funcionou, não. Me revela se eu estou dormindo, sabe? Porque se nós estivermos dormindo, não vai prestar. Olha, vamos lá. Então observe se não é medo que está fazendo você não pecar, fazendo você não roubar, fazendo você não contar uma piada, né? Você vai contar a piada e, de repente, as pessoas que estão à sua volta vão te olhar torto. Por que você não conta? Por que você não fala que você gosta de tal coisa? É por medo? O que é? Se é porque nós já estamos amando a nós mesmos, né? Profundamente. E aí vai. Que Deus abra as nossas mentes com respeito a isso. Não é o nosso intuito falar sobre isso agora. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, olha, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, nele, lembra lá? Nele. Quando está dizendo nele, nós já estudamos. As características dele, dentro dele, inaugurador do caminho, princípio. Como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Gente, nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade segundo aquele princípio. Lembra lá? Plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, Ele é a primícia, Ele é o primogênito dos mortos, Ele pega, a gente morreu nele, fomos crucificados com Ele, o corpo do pecado foi desfeito. Se foi desfeito, o que nós devemos fazer agora? Despir-nos do nosso velho homem. Como que a gente faz isso? Aqui nós temos um processo. Lembra lá do capítulo 7 de Romanos? O bem que quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, estou sempre fazendo. Se eu estou fazendo o mal que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Portanto, não sou eu fazendo, mas uma lei que habita nos meus membros. É bonito, né? O cara tem uma retórica fantástica demais. O negócio é muito bem construído. Muito... E eu estou falando assim meio meia boca, né? Bom, então, agora nós precisamos nos despir do nosso velho homem. Então, se nós estamos dormindo ou doentes, nós temos avidez pelo pecado. Nós queremos ele, nós achamos delicioso, achamos um prato cheio. Se nós estamos em Cristo, agora nós todas as vezes que nós pecamos, o arrependimento ele vem assim e vem profundo em nós. E você nem precisa se remorder, você só se arrepende e aquela coisa você vai se entristecer, você não vai querer aquilo para você. Enquanto o velho homem, isso precisa ficar claro, gente. Enquanto o velho homem, ele vai querer e vai ter paixão, tesão por aqueles pecados. O novo homem terá repulsa e cairá nele eventualmente. Amém? Tá, claro, Senhor.
Bom, então se você está doente, se você está dormindo, você terá avidez pelo pecado. Gente, só ver aqui, essa letra bonita aqui. Bom, deixar de pecar, gente, não é questão de ética. Agora você está dentro de um padrão, você tem que fazer assim porque crente faz assim. Não, é questão de mudança de vida, vida interior. É outra coisa. Você muda por dentro, todo. Bom, na morte e ressurreição de Cristo, fomos transferidos para outra ordem de vida. O velho e o novo homem, como nós falamos do último Adão lá, ele é acima do individual. Ele trabalha com o individual, mas ele também é supra-individual. É uma questão histórica, redentora, escatológica nas nossas vidas. Colossenses 3, 9. Cada dia falta um livro na minha Bíblia aqui. Acho que hoje vai ser Colossenses 3:9. Acho que deu certo aqui. Acho que não, vamos pegar um pouco mais de cima. Verso 5. Verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui nós vamos entender que verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Olha só, gente. Já vos despistes do velho homem. Olha que benção. E isso já está no passado. Você já se despiu do velho homem. Agora o que nós temos que fazer? Lembra lá, nós não estamos dormindo, nós não estamos doentes, nós nos despimos, nós eliminamos o velho homem. Em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo, o corpo do pecado lá, o velho homem foi desfeito. Precisamos crer, por isso que Paulo fala, pela fé entramos em onde Deus está, pela fé. Então, crendo nisso, nós somos libertos e somos salvos e somos tranquilos, e o pecado não tem poder sobre nós pela fé. Olha só. Já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes, nós já nos vestimos do novo homem. É isso. O que acontece com o novo homem? Se renova. O que é renovar? Novo é o quê? Sou eu.
renovar é me fazer mais novo do que eu sou. Então, o novo homem, gente, ele vai se renovar. Estou brincando esse negócio de o novo sou eu, mas é porque eu sou novinho. Bom, se tem uma coisa nova, se o novo homem é novo, ele vai se renovando. O novo homem fica velho? Não, ele só se renova. Olha só. E com isso, nós vamos nos adequando a Deus, vamos ficando no Senhor e vamos caminhando conforme o Senhor quer que seja. Não debaixo da lei do pecado, não pensando, não remordendo, não sendo aqueles cristãos horríveis, sabe, que triste, que senta no banco com aquela cara feia, mas quando nós cantamos filhos de Deus pelo sangue do seu Filho, redimidos, então somos chamados filhos de Deus. Ah, mas e se eu discutir com a minha mãe? Filhos de Deus do mesmo jeito. O Senhor ele está nos limpando e eu me arrependo e o Senhor vai me limpando e vai me transformando de glória em glória, de glória em glória. Eu vou me tornando cada vez mais renovado, mais filho de Deus. Sabe, gente, senão as músicas que nós cantamos refletem quem nós somos. A gente vai cantar sempre, tem sabor de mel, a minha vitória. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe? O que é de verdade, o que é fantástico em Deus, nós vamos perder, porque as pessoas lá fora não têm sido ensinadas essa bênção, essa vitória. E não é só, gente, ouvir isso aqui, é viver, falar, Deus, o Acaso falou um negócio lá, ele estava lendo na Bíblia, e eu preciso viver isso, eu preciso ver esse negócio. Então é isso, então eu tenho um prazer danado em pecar, eu tenho um prazer danado em tal coisa. O que é isso, Deus? Ah, você está dormindo. Deus, me acorda. E aí a gente acorda. E aí você vai ver que o negócio muda, você vai ter horror ao pecado. Ah, você vai pecar uma vez ou outra? Vai se arrepender e glorificar a Deus. Pequei, mas eu sou filho de Deus, não porque eu sou corretinho, mas pelo sangue de Cristo. Agora, se eu sou um cara bagunçado e estou dormindo, eu não sou filho, eu não sou nada. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros. Capítulo verso 5 aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso 14, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Se eu sou um novo homem, gente, eu vou começar a amar as pessoas, eu vou começar a dizer a verdade para elas, eu vou começar a viver em verdade. E sabe o que? Esse é o vínculo da perfeição. Gente, fala a verdade para as pessoas. Talvez no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto ano ela não aceite. No sexto ela volta e te agradece imensamente. Porque Deus tem compromisso mesmo, porque você é novo homem. Nós temos o ministério da reconciliação. Sabe, esse povo que está dormindo na nossa casa, a gente tem o poder de levar, de falar a verdade, de modificar isso. Nós temos esse ministério. Nós somos ministros disso. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos a certeza disso. Fomos recriados em Cristo, somos filhos de Deus. Basta não estarmos dormindo. Acorde as pessoas, dê uma sacudida nas pessoas da sua casa. Se é você que está dormindo, sacode você mesmo. Fala, peraí, eu não estou vendo nada de Deus. Eu sou uma pessoa totalmente gentia, totalmente ligada. Lembra que ele perdeu os sentimentos? Totalmente ligada ao que é sensível. Sentimento fala de sensível, de sensações. Então eu sou sensível ao que eu vejo, ao que eu toco, ao que... tantas coisas assim. Brigadão, até daqui
3 minutos, horário de Brasília.